Boa noite. Nossa, que nome difícil de ler, hein? É esse outro nome difícil. Arte, Clique, Consultoria, Zélia. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Nossa, eu deixei a minha janela aberta. Peraí, deixa eu ver fechar, gente. Senão não vou ficar passando frio, não. Vão entrando, vão chegando, entendeu? E aí, gente, como que vocês estão? Hoje é a live mais importante do treinamento. Amanhã vai ser muito boa também, tá? Mas hoje eu tenho uma proposta. Gente, é sério. Hoje, pare tudo o que você estiver fazendo e vamos focar hoje. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Olha só, eu já quero que vocês, sigam o nosso protocolo. Pega o dedinho aqui, ó. Não vai cair, eu prometo pra vocês que o dedinho não vai cair. Pega aqui, ó, coloca no aviãozinho, entendeu? Vamos compartilhar com outras pessoas. Afinal de contas, nós vamos falar hoje sobre como gerar desejo. Como usar a narrativa de vendas para gerar desejo. E para vender, né? Hoje nós vamos falar da camada de venda. Então, assim, quem quiser, quem puder me ajudar a escrever aí como usar a narrativa de vendas para gerar desejo. Obrigada, Jana, maravilhosa. Então, já compartilhem aí, gente. Jana, manda aí pra galera. Manda aí, João. Manda aí, gente. Bora mandar live. Eu já quero hoje já começar direto já no conteúdo. Por quê? Porque hoje é feriado, né, Brasil? E a gente tem bastante coisa pra falar. Hoje eu vou compartilhar pra vocês os 4 sentimentos que você precisa ativar na sua audiência. 4 sentimentos que você precisa ativar na sua audiência. Olha que legal aqui, para gerar desejo. Valeu, Jana. Jana já compartilhou. A Cíntia falou, como melhorar a reação dos stories. Você não tem que preocupar em melhorar a reação, você tem que procurar em melhorar a venda, gente. Que gera venda, não é só necessariamente reação. Então, bora lá, gente. Vamos colocar aí alguém aí, valeu, Maria. Fixar comentário. Então, bora lá, gente. O que a gente falou ontem, né? Qual foi a sequência que a gente seguiu ontem? A gente falou o seguinte, que só tem resultado no digital quem vende. Não importa se você venda o seu conhecimento, se você vende o conhecimento de alguém, ou se você vende a sua hora, né, de trabalho para outra pessoa, para sua prestação de serviço. Não importa, você vai ter que vender alguma coisa, ok? E no infoproduto, antes de uma pessoa comprar o seu produto, ela compra uma ideia, tá bom? Antes de uma pessoa comprar um produto, ela compra uma ideia, ok? Presta atenção nisso que a gente vai ficar batendo nesse ponto a noite inteira. Porque é isso que vocês precisam internalizar. Antes da pessoa comprar o seu produto, ela compra uma ideia. E a melhor forma, e a única forma para você vender uma ideia é você usar a narrativa. Algumas pessoas falam copy quando você vai escrever, mas a narrativa é a narração, é como você se comunica, ok? E você precisa usar algumas estratégias psicológicas, uma sequência, né, na sua comunicação para ativar a parte emocional das pessoas, porque as pessoas elas não compram racionalmente, elas compram na emoção e depois elas justificam no racional. Por isso que ontem a gente falou sobre ensinar, porque quando você ensina para a pessoa, você tá explicando a lógica para ela, você tá dando uma explicação para ela mesmo contar a explicação dela quando ela tomar a decisão de compra, tá? A pessoa, ela vai primeiro comprar o seu produto no emocional. Depois, ela precisa de uma boa explicação para justificar aquilo. E por isso que você tem que ser uma pessoa que consiga passar o seu conhecimento para ela explicar. Para ela falar, não, eu vou fazer assim
porque aí ela tem que explicar a lógica. Porque você ensinou ela como que ela vai argumentar pra ela mesma, ok? E aí a gente falou o seguinte, a gente falou que quanto mais você domina a narrativa, mais poder de influência você constrói. Olha só, quanto mais você domina a narrativa, mais poder de influência você tem, ok? E quanto mais poder de influência você tem, mais relevante você se torna no digital. Então, assim, você pode ter resultado no digital sem você ser a pessoa que tem poder de influência. Você pode. Você pode lançar outras pessoas, você pode trabalhar nos bastidores, você pode prestar um serviço. Agora, se você quer ser expert, você precisa se tornar relevante. Você tem que ter esse desejo de querer ser relevante, de querer ser uma referência, porque as pessoas, elas, entre você e uma referência, elas vão escolher sempre a referência. Então, você tem que ter esse desejo, porque se você realmente quer ter resultados no digital consistentes e bons resultados, você precisa desejar ser uma referência. E você só se torna referência quando você desenvolve o poder de influência. Quando você não só usa narrativas de venda como estratégia, mas quando você internaliza. Ok? Estamos alinhados? Basicamente, isso foi o resumo do que a gente viu ontem. E aí, ontem a gente falou sobre você falar de uma forma com que as pessoas entendam. E, gente, eu sei que às vezes parece complexo a forma, quando você pensa, nossa, eu preciso passar o meu conhecimento de uma forma muito simples. E sim, gente, é desafiador. Só que quando você entende as estratégias para você fazer isso e quando você treina, é uma questão de tempo. Você vai desenvolvendo. Quando você vê, você tá conseguindo explicar muito bem. E não é do dia pra noite. Você vai treinando. Existem táticas, existem estratégias para você fazer isso. Ok? E aí ontem a gente falou, né? Da importância que é você aprender a criar uma sequência lógica. Lembra que eu mostrei a pirâmide para vocês? Eu mostrei uma pirâmide. Eu mostrei uma pirâmide da clareza, lembram? E aí depois eu falei da importância da história para criar uma sequência lógica. Então agora nós vamos entrar na camada de vendas. Nessa camada de ensinar, eu falei o princípio, tá? O principal, o essencial ali que vocês precisam. É óbvio que tem várias outras estratégias para você simplificar a sua comunicação. Como, por exemplo, usar analogias, usar metáforas, enfim. Olha só. Vamos fazer o seguinte, para quem tá chegando agora, eu fiz um breve resumo do que foi a aula 1. Eu não vou voltar, porque as pessoas depois que assistem depois. Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte de vendas. Eu queria, assim, que quem estiver entrando agora, bora compartilhar a live? Bora compartilhar, porque esse conteúdo, primeiro, pode ajudar muitas outras pessoas, tá? E, caramba, eu tô entregando um ponto de um conteúdo bom aqui pra vocês, entendeu? Bora compartilhar, né? Bora ser abundante, né, gente? Bora! Eu não consigo fazer nada, não é só sobre o que eu faço, né? É o que eu faço junto com vocês. Então, olha, vamos alcançar mais pessoas. Ó, depois eu posso conversar com vocês sobre outras... Eu posso abrir uma caixinha e ficar tirando dúvidas de vocês, tá? Vamos fazer assim? No final da live eu vou abrir uma caixinha e vocês mandem as dúvidas da aula e eu vou ficar lá respondendo as dúvidas de vocês. Ok? E no final da live eu vou lançar um desafio. No final da live, eu vou lançar um desafio para vocês. Se vocês fizerem esse desafio, o que vai acontecer? Eu vou sortear 3 pessoas para dar um baita de um presente. Então, fiquem comigo para vocês participarem do desafio, para vocês concorrerem nesse presente. Nem meu time sabe. Olha só, que eu tive essa ideia quando eu tava tomando banho hoje. Então, beleza. Vamos falar sobre vendas agora? Vamos lá, eu disse pra vocês que vender você só tem resultado quando você vende. E o que você precisa pra aprender a vender? Existe uma lógica pra você vender. O que você precisa pra você aprender a vender? Você precisa falar com o emocional das pessoas. Você precisa aprender a falar com o sentimento. Gente, olha só. Se vocês quiserem ser bons experts e bons vendedores, vocês vão ter que entender de pessoas. Vocês vão precisar entender como que esse bichinho aqui funciona. O que a gente sente. Porque não é sobre convencer as pessoas.
Não é sobre convencer as pessoas. É sobre influenciar. É sobre fazer elas sentirem que elas mesmas chegaram na própria conclusão. Ok? Então, bora lá. Qual que é o primeiro sentimento que você precisa ativar na audiência? Então, vamos lá. Digamos que você começou e você tá postando conteúdo, você tem os seus conteúdos, você tá postando o seu conteúdo. E aí, as pessoas não compram o seu produto ou a sua conversão é baixa. Provavelmente você tá errando num desses 4 sentimentos que eu vou falar agora pra vocês. 4 sentimentos, ok? Então, gravem isso. Vamos compartilhar a live, tá? Vamos compartilhar, porque hoje o povo tá preguiçoso, o povo está, né, no feriado. Vamos compartilhar a live. É assim, ó, a gente deixa salvo, o povo não aparece no outro dia, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro sentimento. O primeiro sentimento, anotem aí. É possível chegar lá. Se no seu conteúdo, nas suas lives, na sua comunicação, você não está ativando esse sentimento de que é possível chegar lá e que eu preciso visualizar isso na minha comunicação. Vocês precisam deixar isso bem claro para a audiência de vocês. Ah, tem gente que tá. Eu vim, a galera veio. Olha só, então, primeiro sentimento, anotem aí. É possível chegar lá. Para vocês ativarem esse sentimento, vocês precisam de 2 coisas. Questionamento. Vocês precisam fazer as pessoas se questionarem. E vocês precisam inspirar. Tá, beleza, Keila. Como que eu faço isso? E me explica melhor sobre isso. Então, vamos lá. Para ensinar, você não precisa ativar nenhum estado emocional. Lembra que a gente falou ontem de ensinar a audiência? Você só precisa ser claro. Você só precisa seguir uma sequência. Agora, para vender, você precisa ativar estados emocionais. Porque você está falando sobre gerar desejo. Imagina só, para gerar desejo, pensa num homem e numa mulher. Para a pessoa entender o que a outra... Imagina 2 casais, um homem e uma mulher acabaram de se conhecer. Para um entender o que o outro faz, eles não precisam ativar nenhum sentimento. Eles só precisam saber se comunicar, conversar de forma clara. Agora, para um despertar desejo no outro, eles precisam ativar alguns sentimentos, algumas emoções. Ok? Na venda é a mesma coisa. Se o seu conteúdo ele só tá educativo, ele só tá ensinando, você só tá falando com o racional da tua audiência. Você já... Keila, eu consigo ser claro, as pessoas entendem o que elas precisam fazer, eu consigo gerar consciência do problema, eu consigo explicar o problema para as pessoas, mas as pessoas, elas não têm o desejo de comprar. Elas até entendem o que eu falo, mas elas não têm. Por quê? Porque você não está falando com a camada emocional. Você não está usando a narrativa da linguagem do desejo. E a gente vai falar sobre os 4 pontos. Primeiro ponto. A pessoa, ela tem que identificar, através da sua comunicação, que é possível chegar lá. Por quê, gente? Porque as pessoas... Olha só que louco que eu vou falar pra vocês agora. As pessoas, elas veem, elas sabem que é possível, por exemplo, que é possível ganhar dinheiro no digital. Elas sabem que é possível emagrecer. Elas sabem que é possível conquistar um relacionamento melhor. Elas sabem que é possível... liberdade geográfica, elas sabem um monte de coisa. Só que no fundo, lá no íntimo dessas pessoas, elas não acreditam que é possível chegar lá. Elas acham que aquilo é para algumas pessoas. A verdade é que lá no íntimo da pessoa, ela tem medo de desejar. Por quê? Primeiro, a maioria das pessoas que não enxergam, elas não acreditam que elas conseguem. Segundo, as pessoas não acreditam, e aí vocês precisam entender que todo mundo funciona assim. Porque quando você for falar para sua audiência, tem que pensar, cara, a minha audiência tem o mesmo problema. As pessoas, primeiro, elas acham que elas têm medo de desejar, porque elas têm medo de se frustrar. Então, por medo de se frustrar, elas não desejam. Então, olha só, elas têm medo de desejar. A pessoa tem medo de sonhar.
As pessoas têm medo de alimentar aquele desejo e quebrar a cara. Ela tem medo de acreditar 100%. Ela tem medo, tá? Ela tem medo. Então, o que você precisa mostrar? Você precisa mostrar que é possível ela realizar aquilo que o seu produto entrega. Se o seu produto entrega emagrecimento, você tem que mostrar para ela, através da sua comunicação, que é possível. Como que você mostra que é possível chegar lá? Você mostra que um dia você foi igual a ela. Se você não é o seu caso, você tem que mostrar que outras pessoas chegaram lá. Você tem que contar histórias. Você tem que inspirar. Você tem que inspirar a pessoa. Porque as pessoas têm crenças de merecimento. As pessoas, elas se sentem inferiorizadas. Elas têm medo. Ai, nossa, eu acho tão bonito um carro desse. Mas assim, será que lá no fundo, ela olha todo dia, ela pega uma foto. E ela olha todo dia para aquela foto, ela deseja aquele corpo, ela deseja aquela foto. Gente, tem eu não sou fã de Napoleão Hill, tá? Eu acho ele um pouco incoerente em algumas coisas, mas ele escreveu muita coisa legal, né? Napoleão Hill. E o que acontece, Napoleão Hill? Ele fala uma coisa interessante. É um cara que fez um estudo dos maiores bilionários da história e ele tem um livro lá sobre isso. E ele fala o seguinte, que uma das principais coisas para você realizar, para você conquistar qualquer coisa na sua vida, é você alimentar diariamente o que você deseja. Diariamente, você precisa alimentar esse desejo, nutrir, porque é o desejo que cria mudança. Você quer mudar, você tem que começar a desejar, você tem que começar a instigar esse sentimento. É a mesma coisa para sua audiência. Se a sua audiência não deseja, e para ela desejar, ela precisa passar por essas 4 camadas aqui que eu vou falar para vocês. A primeira camada cara, é possível chegar lá. As pessoas, elas já veem que é possível fazer 7 dígitos, por exemplo. O desejo cria mudança. O desejo cria mudança. Gravem isso, gente. O desejo cria mudança. As pessoas, elas precisam enxergar que é possível. Um monte de gente já vê que é possível fazer 6 em 7. Só que no fundo, elas não acreditam que elas conseguem e que é pra elas. Ah, eu não sou consistente, é muito difícil. Ah, é muito difícil. Gente, olha só. Não é complexo, é simples. Só que não é fácil. Só que poucas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Porque no fundo, elas ou não se sentem merecedoras ou elas não acreditam. Então, você como expert, o seu papel é mostrar para elas que é possível. Então, primeira coisa, você tem que mostrar. Por isso que no marketing digital a galera mostra lifestyle. Por isso que no marketing digital a galera fica mostrando, inspirando, postando fotinha inspiracional. Por isso que eles fazem isso. Por quê? Porque isso instiga o desejo, mexe com a fantasia da pessoa. Mexe com a fantasia. E o desejo, ele tá na fantasia. O desejo tá na fantasia. Então a pessoa, quanto mais ela vê aquilo, quanto mais ela vai vendo aquilo, mais ela vai desejando aquilo. Por que que as blogueiras, elas influenciam? Olha só, o que a gente pode aprender com as blogueiras? Por que as blogueiras influenciam muito? Porque as blogueiras, elas só vivem desejo. As blogueiras, a vida é maravilhosa. Então o que é? É a representação, é o espelhamento dos nossos desejos. Só que aquele desejo, aquela pessoa, ela passa a influenciar a gente, porque a pessoa é a representação da vida que a gente quer viver, do corpo que a gente quer ter, da vida que a gente quer viver. Então, olha só, o quanto na tua comunicação você tem mostrado para sua audiência como é viver a vida que a transformação do seu produto entrega. Como é viver essa vida? Como que é? Como que é para você? Como que é? Por exemplo, eu tenho um pouco de saco, de falta de paciência pra fazer, porque eu já fui influenciadora, então eu já fiz muito isso, né, gente? Mas eu tenho que mostrar mais, por exemplo, o meu lifestyle, a minha liberdade geográfica, a minha independência financeira, a minha liberdade financeira, a minha possibilidade de
tá 50 dias na Bahia, depois tá uma semana aqui com a minha família em Campo Grande, depois ir pra fora do Brasil. Eu tenho que mostrar isso pras pessoas. Por quê? Porque eu preciso ativar na mente das pessoas o desejo de como é viver a vida. Que eu posso através do meu conhecimento, direcionar as pessoas pra isso. Por isso que a gente vê um lançamento daquele menino lá, esqueci o nome dele agora, que ele tem uma habilidade de cinema muito grande, que eu admiro muito o trabalho dele cinematográfico, de 20 milhões. Eu não lembro quando foi o lançamento dele, mas foi um lançamento de 8 dígitos. Por quê? Porque você entra no Instagram dele e aquele Instagram dele é é como, sabe, aqueles cardápio de restaurante que você olha e fala, você deseja? Vocês estão entendendo? Então vocês precisam mostrar. Entende? Só que não é só isso, não é só mostrar. A pessoa, ela começa a ver, você tá alimentando o desejo dela. Ó, você quer realizar uma coisa na sua vida? Começa escreve 3 coisas, ó, escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim, ó, 3 coisas que vocês querem muito. Escrevam aqui pra mim no chat agora. Escrevam aí pra mim. É uma ilusão, é pura fantasia, isso aí mesmo, ó. Escrevam aí pra mim, ó. Escrevam pra mim, ó. 3 coisas que vocês desejam muito. Escreva, se você estiver me assistindo depois, se estiver assistindo essa live no gravado, escreva num papel. 3 coisas que eu desejo muito. Você vai perceber que você não deseja de verdade isso. Porque você não alimenta isso diariamente. Você não alimenta, porque quando você deseja algo, ou que você realmente deseja obsessivamente, não tem como você não realizar aquilo. Não tem como. Anotem isso. Não tem como. 8 dígitos no ano, você quer bater 8 dígitos no ano, você tem que bater primeiro 7 dígitos no ano. Primeira coisa. Eu quero bater 7 dígitos, eu quero fazer 1 milhão. Primeira coisa, você coloca uma meta de 100 mil reais. De 50 mil, depois você vai pra 100 mil. E aí você vai, tá? Ó, já tem gente que deseja o meu conhecimento. Amanhã eu vou abrir as inscrições para formação. Então você vai poder ter a oportunidade de ter um pouquinho da minha cabeça aí na sua. Então bora lá. Então ficou claro? Então eu quero que vocês anotem aí. O quanto você tá colocando esse primeiro sentimento. Keila, como que eu faço isso? Primeiro, com fotos, com exemplo de histórias de pessoas que conseguiram. Colocar isso no seu conteúdo. Por exemplo, o expert que eu lançava, que era o Jacob Patrick, ele é um cara que ele fala de paz, de espiritualidade, de encontro com a essência. E o que ele mostra? E não é sempre, isso não é a conversa central do teu conteúdo, mas ela tem que estar lá na sua comunicação. A pessoa tem que ver, tem que existir um plano de fundo daquilo. E não é só isso, tá? Porque senão você não tá gerando valor ali pra pessoa e a gente vende conhecimento. Se a gente fica só mostrando lifestyle, você tem pouca conversa pra você fazer ofertas. E aí você tem que ter outro caixa, você tem que ter dinheiro pra você manter esse branding, né? Então, eu vejo muita gente aí com cursos de como parecer uma mentora, não sei o que lá, rica, como parecer um expert rico. Gente, aprende a vender primeiro, entendeu? Por quê? Porque você pode fazer vendas com a sequência de stories, tá? Ok? Então, beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza. Então, você tem que mostrar isso. Você tem que mostrar isso através de fotos. Você tem que contar a história. Tava falando do Jacob, né? O Jacob, ele mostra ambiente, ele mostra a casa numa paz, assim, sabe? O lugar que ele mora é lindo. Então, ele não tá ostentando. Ele tá mostrando... E o cara tem Porsche na garagem. Ele não mostra isso, mas ele mostra a vida de paz. Ele mostra o jardim. Por quê? Porque é isso que as pessoas buscam. Elas buscam paz. Elas buscam viver da essência. Então, assim, o quanto que você tá colocando na tua comunicação, a vida, a pessoa deseja disciplina, quanto que você mostra coisas que inspiram disciplina no dia a dia pra pessoa falar, essa pessoa me inspira. Vocês precisam inspirar a audiência. Vocês precisam inspirar.
Por isso que é importante de falar frasezinhas motivacionais. Vocês precisam inspirar a pessoa que é possível. E vocês precisam fazer questionamentos. Vocês precisam fazer questionamentos. Por exemplo, se tal pessoa... O que impede você de conseguir? Por exemplo, eu fiz um questionamento aqui pra vocês. Vocês perceberam? Eu perguntei assim... Gente, será mesmo que você quer? Será mesmo? Será mesmo que você deseja real, oficial? Quanto que você deseja ser uma referência no digital? Quanto que você deseja ter poder de influência? O quanto que você deseja impactar a vida de outras pessoas? Você deseja mesmo isso? O que você tá fazendo hoje? Ou, se vocês não, né, gente? Porque vocês estão aqui. Ó, agora vou ter que dar meus parabéns pra vocês que estão aqui no feriado, né? Vocês já desejam, vocês estão fazendo, vocês já estão percorrendo, mas tem muita gente que fala que deseja e não deseja, entendeu? Vocês estão sacando o que eu tô falando? O próximo tópico, tá? O próximo... Ficou claro, gente, essa primeira camada que tem que estar na comunicação de vocês? Ficou claro? Agora eu vou para o segundo sentimento. O segundo sentimento. Casamento, você promete casamento? Então você tem que mostrar um relacionamento feliz. Tem que mostrar uma vida maravilhosa pra pessoa. Tá? A pessoa tem que desejar ter aquela vida. Vamos lá. Ai, Keila, mas eu tenho uma vida... Gente, por muito tempo eu falava assim, cara, mas eu tenho uma vida chata, rapaz. Se eu mostrar minha vida, o povo sai correndo. E pior que é, gente. Pior que tem coisa, gente, que não é igual palco, não, gente. Tem coisas que qual o objetivo do questionamento? O objetivo do questionamento é fazer a pessoa refletir. Então, por exemplo, até quando você vai ficar vivendo nessa realidade que você vive hoje? Até quando? Até que dia? Até quando que você acha que se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai ter resultado diferente? Até quando? Então, você pode fazer um post. Até quando? Você pode fazer um post falando que ela pode, que é possível. Gente, vocês percebem que os posts do Joel J, eles são todos inspiracionais? A maioria é possível. Entendeu? É possível. Você tem que mostrar isso, você tem que fazer conteúdos que ajude a pessoa a pensar. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas, elas não conseguem realizar as coisas que elas desejam. Primeiro, elas não acreditam que é possível. Você que conseguiu, ou você que sabe como conseguir, você precisa mudar a mentalidade das pessoas. Você precisa inspirar as pessoas para elas conseguirem. Porque elas até acham que pode, que é possível, mas que lá no íntimo delas, elas não merecem ou elas não acreditam que conseguem. E você tem que ser a pessoa que vai inspirar e confrontar. Então, você tem que trazer esses formatos de post para o seu conteúdo. Você tem que trazer esse esse plano de fundo para inspirar, para fazer a pessoa desejar aquilo. Ok? Tranquilo até aqui? Eu posso ir pro segundo? Bora pro segundo? Segundo. Desse jeito, eu consigo. Segundo sentimento. Primeiro sentimento. É possível. Segundo sentimento. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Pra eu não esquecer. Segundo sentimento. Desse jeito eu consigo. Quem lembra que ontem eu contei a história que eu falei, gente, eu não consegui, eu não sou a pessoa que escreve. Não sou a pessoa da escrita. E o meu expert não seguia template. Então eu tive que aprender qual que era a lógica para criar narrativa, para ensinar ele, para eu não ter que escrever e ele não precisar seguir template. Vocês percebem que ontem eu apresentei um novo jeito através da minha narrativa? Que provavelmente muitas pessoas que falavam assim, eu não vou conseguir seguir um template, ou eu não vou conseguir escrever uma copy gigante. Provavelmente essas pessoas pensaram, nossa, desse jeito eu consigo. Do jeito que ela tá falando aí, eu consigo. Vocês já imaginaram isso, gente? Vocês já prestaram atenção no que eu tô falando?
Você precisa mostrar pra pessoa que ela tem que entender desse jeito eu consigo. E como que você mostra isso? Primeiro você tem que inspirar ela. Ela tá começando a desejar. Ela fala, opa, isso é possível. Primeiro sentimento, ela é possível. Todo mundo tem desejo. Todo mundo tem um desejo. Você precisa saber qual que é o desejo da sua audiência, ok? Segunda coisa, você precisa mostrar desse jeito eu consigo. Como que você faz isso? Você tem que mostrar o seu jeito para a pessoa conseguir realizar aquilo que ela deseja. O seu jeito. Qual que é o seu jeito? Isso influencia o seu método. Qual que é o método? Olha só, gente, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar o exemplo do Érico, porque todo mundo conhece. Quem não quer fazer... O desejo todo mundo tem, ganhar dinheiro e ficar rico. Todo mundo deseja, gente, todo mundo deseja ficar rico. Todo mundo deseja, né? Quem que não deseja? Aí tem uma promessa de fazer 100 mil reais. Aí a pessoa, nossa, mas lá no fundo, ela não acredita que aquilo é possível. Aí, de repente, ela começa a ver várias provas e várias pessoas. Aí ela começa a achar que é possível. E aí, ela começa a ver pessoas que são muito similares a ela conseguindo. Por quê? A pessoa olha pra alguém que já tem resultado e que ela admira, ela fala, é possível, mas é possível pra essa pessoa. Pra mim, não é possível. Essa pessoa é muito boa, por isso que ela conseguiu. Porque lá no fundo, gente, não tem diferença nenhuma. A minha diferença e sua, entre eu e você, é isso aqui, ó. Tempo. Conhecimento. Tempo. Eu tenho mais tempo, provavelmente, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Foi isso, é só isso. Se você fazer a coisa certa, o que você precisa fazer do jeito certo, no caminho certo, você vai ter o mesmo resultado. Não tem diferença, é a mentalidade. É o meu conhecimento, é o que eu aprendi e fiz pra dar certo. Então, aí só que o que a gente pensa? A gente pensa, mas deu certo pro fulano. Mas... Agora, quando a gente vê alguém que é no mesmo nível que a gente, tendo mais resultado que a gente se inspira. Tanto que, gente, olha só aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês. Tanto que, lá no Mastermind, quando eu entrei, no primeiro Mastermind, eu via gente muito foda, fazendo múltiplos 6 dígitos, múltiplos 7 dígitos, eu falava, nossa, gente, faz 6 milhões no lançamento. Eu nunca imaginava na minha cabeça que eu ia conseguir fazer um lançamento de 6 milhões. Eu via fazendo 6 milhões, 3 milhões, eu falava, gente, olha só, esse povo... mas esse cara tá... né, esse cara sabe não sei o que eu não sei. Esse cara escreve copy. Não, mas esse outro aí, ele é bom de tráfego. Sempre tinha uma justificativa pra mim. Sempre tinha. Aí, teve um dia que tinha 3 mentoradas no mesmo nível que eu, tinham começado igual, estavam perdidas também. De repente, eu vi... A gente ficava lá se ajudando, né? Porque era as mais atrasadas, né? Tinha menos resultado. De repente, eu vi uma fazendo 100 mil. Eu falei, opa... De repente, eu vi fazendo 200 mil. De repente, eu vi fazendo 500 mil. Rapaz, aquilo me deu uma inspiração. Por quê? Porque a gente tem um sentimento de inferioridade, que a gente acha que alguém que tem um resultado maior do que a gente acha que a pessoa é melhor. Porque a pessoa tem um resultado e a pessoa não é melhor. Não é, a gente não pode ser medido pelos nossos resultados. Tem um monte de gente que tem resultado, é um lixo de pessoa. O resultado não é a pessoa. Se fosse isso, quando eu quebrei lá em 2017, eu teria que acreditar que eu sou um lixo, porque se eu sou meu resultado. Se você não é o seu resultado hoje. O resultado não diz quem você é. Agora, as pessoas respeitam o resultado. Resultado, as pessoas respeitam. Só que para você ter resultado, você tem que acreditar que você consegue, que você já é resultado. Você tem que acreditar que você tem que ser uma pessoa para se tornar uma pessoa capaz de gerar resultado. É você que tem que se tornar uma pessoa. O resultado tá em você. Entende? Você precisa se desenvolver. Vocês estão sacando o que eu tô falando? E você precisa mostrar isso pra sua audiência. Vocês precisam mostrar isso pra sua audiência. Isso é provocar. Isso é você falar o modelo de pensamento. Ok? Segundo jeito que eu tô falando aqui pra vocês, né? Desse jeito, segundo sentimento, desse jeito
eu consigo. Desse jeito eu consigo. Então, você tem que explicar pra pessoa, olha, e pode ser até no formato. Por exemplo, hoje, né? O que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que as pessoas, elas já estão cansadas de comprar curso. As pessoas, elas estão cansadas de comprar um curso porque elas não assistem. Então, elas falam assim, elas podem até acreditar que é possível, elas podem até comprar, elas podem até acreditar na metodologia, mas o formato de curso lá que ela vai assistir gravado, ela fala, putz, mais um curso. Então, tanto que pra formação para expert que eu vou lançar amanhã, eu vou abrir as inscrições amanhã, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu não vou fazer formato de curso. Eu vou fazer uma coisa curta, ao vivo, de 5 semanas. Porque eu sei que esse formato, eu sei que a pessoa vai conseguir executar. Em 5 semanas, ela vai dominar essa habilidade. Acabou. Então, é o formato. Às vezes, o formato... E por que eu pensei? Por que eu pensei nesse formato? Porque o meu mercado, ele tá maduro. Então, você tem que olhar para o seu mercado e entender. O meu mercado tá maduro? Será que eu preciso melhorar o formato do meu curso? Fazendo um formato que a pessoa vai olhar o formato, sim, eu consigo. Entende? Então, vocês precisam quebrar essa objeção. As pessoas precisam acreditar que elas conseguem, que desse jeito elas conseguem. Tá bom? Olha só, a menina falou assim, ó, não dá pra ler isso não, ela falou assim, eu tô cansada mesmo, ainda mais que depois de tantos, parece que não entra na cabeça. E isso aí é um problema, viu, gente? Sabe por quê? Porque o problema é que vocês... eu não tô falando assim que eu já fiz isso, tá? Eu vi até umas marcações de alguém me marcando. Eu vou assistir a live da Keila, a live do fulano, a live do ciclano, a live do Beltrano. Eu falei, meu Deus, essa pessoa nunca vai ter resultado. Porque, gente, é excesso de informação. Vocês têm que escolher uma pessoa. Fala, cara, o que eu preciso aprender que é essencial? Você tem que aprender a vender. É essencial. Não importa se você vai aprender comigo, mas tem que entender que isso é essencial. Não importa se você vai aprender comigo, com fulano, com Beltrano. Você vai focar nessa pessoa. E você vai ouvir o que a pessoa tá falando e você vai aplicar. Tem que pôr um plano na sua vida. 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, eu vou ficar aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. E acabou. Porque senão vocês não vão ter resultado, gente. Não tem como ter resultado. Ok? Beleza. Segundo sentimento que vocês precisam ativar. Segundo sentimento, tá? Segundo sentimento é ficar onde eu estou é pior. A pessoa tem que... Porque o que acontece, gente? Por que as pessoas, elas não mudam? Pensa só, você tá vendendo conhecimento. Se você tá vendendo conhecimento, você tá vendendo mudança de vida. Olha só, vou repetir. Mudar conhecimento. Olha só, já gastou 400 mil reais de curso. Você vai gastar mais que você vai entrar pra formação, hein? Olha só, terceiro sentimento. Anotem isso. Terceiro sentimento. Você vende conhecimento. Se você vende conhecimento, sabe o que você vende? Você vende mudança. Ok? Se você vende conhecimento, você vende mudança. Por que as pessoas não mudam? Primeiro sentimento, elas não acreditam que é possível, elas não visualizam. Elas não enxergam, elas não têm o desejo. Elas até veem, mas assim, elas já se acostumaram, elas já perderam a capacidade de sonhar, de desejar. Então, você tem que ativar esse desejo nela. Segundo, elas até desejam, mas elas falam assim, eu não consigo desse jeito. É muito difícil. Gente, não é qualquer mudança significativa na vida, pelo amor de Deus, não é fácil. Qualquer mudança significativa na vida não é fácil. Mas olha só, você tem que mostrar pra ela, ficar onde eu estou é pior. Anota aí. Ficar onde eu estou é pior. A pessoa precisa sentir isso. Cara, se eu não mudar é pior. Por quê? Porque o que você precisa fazer? Você precisa... A pessoa não... Ela tá ali, ela sabe...
Ela sabe que, muita gente aqui já sabe que precisa vender. Tem muita gente que já entendeu que não é ela ficar procurando o caralho do arquétipo. A pessoa já entendeu que não é ela ficar se distraindo, vendo 1.000.000 de coisa ao mesmo tempo. Não, você precisa focar em uma única coisa, filho de Deus. Você precisa aprender a vender, não importa se é comigo. Você precisa enfiar isso na tua cabeça. Gente, eu posso não vender nada, mas se você enfiar isso na tua cabeça, que você precisa para ter resultado nesse digital de meu Deus, é você aprender a vender, ser humano. Vocês precisam aprender a vender. Essa é a principal habilidade. Vocês precisam aprender a vender. Vender, vender. Porque é isso que vai dar resultado. Ok? É isso que vai dar resultado para vocês. Ponto. Se você entender que é isso, e você não mudar, você não tomar uma decisão e gastar pelo menos 1 hora do seu dia aprendendo sobre venda, numa linha de pensamento, não vai pegar um monte de linha de pensamento. Uma linha de pensamento, porque senão você vai ficar louco. Você vai ficar vendo eu, fulano, beltrano e daqui a pouco, gente, eu gastei mais de 100 mil reais. Porque eu não focava em porra nenhuma, em nenhuma linha de pensamento. E isso não é só com marketing, é com nicho de desenvolvimento pessoal. Você descobre desenvolvimento pessoal, é um mundo. Você descobre investimento, é um mundo. Todo o curso, todo o conhecimento que é novo, é um universo. Vocês estão entendendo, gente? É um universo. Marketing digital é a mesma coisa. Então, você tem que seguir uma linha de pensamento. Uma pessoa que você se identifica, que você gosta da didática, que você confia, que você vê que a pessoa tem resultado real. Eu vou seguir esta linha de pensamento, tá? Espiritualidade, você entra, gente? Não indico nenhuma leitura. Você quer aprender a vender comigo? Vem aprender a vender comigo. Se não, vai aprender a vender com outra pessoa que já saiba vender no digital. Senão você tem que pegar um livro de leitura. Tem gente que fala, Keila, me dá um livro de narrativa. Aí eu dou. Aí a pessoa vai ter que pegar o livro de narrativa, vai ter que adaptar, interpretar, trazer para a realidade dela. É muito mais difícil. Vai aprender com quem tá fazendo focado para lançamento. Vai aprender com quem tá fazendo focado para vender no digital. Entendeu? Eu não entendi sua pergunta, Yasmin. Então vamos lá. Você precisa deixar as pessoas presentes pro que vai acontecer no futuro. De ruim. Porque hoje as pessoas não... Gente, olha só, vou falar uma coisa pra você. Se você continuar, e eu tô falando sério, se você não acordar pra vida, você não... Hoje, se você, depois dessa live, você não dormir puto, porque você fala, cara, eu tô gastando o meu tempo, que tempo é vida, tempo é uma das coisas mais valiosas que tem. Você não recupera, ó, passou, gente, já era. O tempo que foi, não tem como você voltar mais. Cada dia é um dia menos de vida. Se você não para pra pensar que você está gastando o seu tempo, a sua energia, com coisas que não vão te gerar resultado, você ficar batendo cabeça no digital, você, daqui 6 meses, vai estar do mesmo jeito. Às vezes devendo mais, às vezes mais lascado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês precisam ver isso. Já parou pra pensar? Você no perrengue, devendo, quebrado, lascado. Se você não mudar, gente, vocês precisam entender isso. Muita gente que tá aqui hoje, se não mudar, daqui 3, 4 meses vai estar com a vida lascada. Mas lascada. Você fala, meu Deus, por que ninguém me falou isso? Estou aqui falando isso pra você. Por que as pessoas não mudam? Porque pra você, por mais que você esteja hoje numa situação que você não está feliz, você sair desse movimento vai te gastar energia. As pessoas não gostam. Gente, olha só, tem muita gente que não tá feliz com o corpo. Mas por que a pessoa não muda? Putz, porque exige um esforço, exige um preço a pagar. Entende? Exige um gasto de energia para pagar. E aí a pessoa, ela prefere ficar ali. E aí você tem que mostrar para ela
Aí é o momento de colocar o dedo na ferida, sabe? É quando você projeta o futuro. Você mostra pra ela o que vai acontecer no futuro. Eu não imagino o que seria da minha vida se eu não tivesse entendido. Cara, Keila, só precisa aprender a vender. Foca nisso. Foca nisso. Entende? Tanto pra quem não, para quem já tá no digital quebrando a cabeça, tanto pra quem já tá começando. Ah, eu tô enrolando pra entrar no digital, meu filho. Eu não vou falar nada pra você. Então você precisa... O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de mostrar pra você que se você não mudar, você vai se lascar. E é real. Não tô inventando isso. Eu gostaria que alguém tivesse falado isso pra mim antes. Então, essa é o terceiro sentimento que você precisa ativar. Você precisa, por exemplo, você pode fazer um post falando sobre isso. É isso que vai acontecer com você se... Aí você escreve lá. Se você continuar... Tanana, faz um post, ó. Então, um desafio. Faz um post hoje. Faz um post hoje. Hoje, do medo, da desgraça que pode acontecer com a sua audiência se ela continuar hoje do jeito que tá. Gente, por que que uma pessoa Por que que muitas vezes a pessoa, ela começa, por exemplo, a se viciar, um vício? Por que que ela começa a beber? Porque ela começa ali um pouquinho, mas ela não tá vendo lá a merda que vai dar. Ela não tá tipo assim, tá distante, entendeu? Por que que às vezes tem gente que não quer engravidar, engravida? Porque ela realmente não tá presente. A pessoa não pode engravidar. Mas ela não tá presente que aquilo ali pode acontecer com ela. Então você precisa deixar a sua audiência presente porque pode acontecer se ela não mudar. O que vai custar pra ela no futuro o fato dela não tomar uma atitude agora? Porque venda é sobre decisão. Você precisa provocar a sua audiência. Você precisa apertar o dedo na ferida no momento que tá. Você precisa projetar o futuro. Você tem que fazer doer. E aí, se você tem que mostrar pra pessoa, se ela não mudar, se ela não tomar uma atitude, se ela continuar no mesmo jeito, presta atenção, a pessoa tá ali, ela tá tendo os mesmos resultados. A vida dela tá... Então, escreve aí, ó, anota isso, anota essa tarefa. Anota essa tarefa. Escreve o que acontece no dia a dia da pessoa. Quais são as coisas que acontecem no dia a dia? Que sempre se repetem ali. No dia a dia. Por exemplo, ó, hoje vai ser mais um dia, amanhã vai ser mais um dia que você vai acordar meio sem perdido, sem saber o que fazer. Você vai pro digital, pro Instagram, aí você vai ver a Keila falando, você vai ver o fulano falando, o Beltrano falando, e você vai ficar scrollando o digital. Você anotou uma série de coisas no seu caderno para dizer que você entendeu alguma coisa, para você se ter uma sensação de que você tá evoluindo, mas na verdade você não tá evoluindo coisa nenhuma. Você pega uma coisa para fazer, você não termina, você faz outra, você não faz outra. Você faz um post que você sabe que não tá dando resultado nenhum, mas você tá fazendo para cumprir tabela, porque afinal de contas você precisa produzir conteúdo. E aí vai, e aí você se esforça, faz, e chega à noite, você tá cansado, exausto, com uma sensação de sobrecarga, que você tá sempre ficando para trás, e aí vai. Você vai continuar assim, até quando? Mas há quanto tempo você aguenta? Você realmente acredita que continuar assim, se até agora, desse jeito, não tá dando certo, você acha que vai mudar alguma coisa? O que precisa acontecer? O que precisa acontecer? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ó, aí a Wanda falou, eu toda isso aí, eu tenho que mudar. Eu poderia pegar um outro expert. Um outro nível de expert, eu poderia falar. E aí você descreve, você fala até quando a pessoa... Lembra que eu falei que pra vender a pessoa precisa se identificar com o que você tá falando? A pessoa precisa se identificar. Então você tem que trazer pra tua comunicação a identificação. Entende? E aí você precisa... Ó, imagina só. Imagina, a pessoa precisa... Você precisa ensinar a pessoa a emagrecer, né? Falar que emagrecer é uma coisa que tá mais na minha cabeça aqui agora. Aí você mostra pra pessoa...
vou falar de relacionamento, tá? Pra dar uma mudada no nicho. Imagina que você vende relacionamento. E aí, você primeiro faz a pessoa visualizar, desejar, ver casal. E ela desejar ter um amor, ter relacionamento, ela deseja aquilo. Aí você fala assim pra ela. Você mostra que existe um método, que existe um jeito. Que o jeito que ela tentou até agora não funcionou. Por que que não funcionou? Aí você explica por que que não funcionou. Você já vai trazendo isso. Já tá envolvendo ela, mas ela ainda tá, tipo assim, fazer essa metodologia, pô, eu vou ter que fazer 30 dias. Digamos que a sua metodologia é 30 dias de, sei lá, 30 dias de autocuidado e não sei o que lá. Digamos que você vai fazer isso, né? E aí ela fala, mas 30 dias, Aí ela tem tanta coisa pra fazer, faz várias coisas no dia a dia, mas assim, vai deixando pra depois. Aí você fala pra ela, aí você começa a descrever. Você quer mudar, mas aí você fica carente. Aí o trash manda a mensagem, você responde. Aí acontece isso, aí acontece isso. E aí depois de 2 meses ele vai assumir outra namorada. E você tá lá, chorando, aí faz tudo de novo. E aí você descreve a pessoa. Mas aí você fica dentro da sua casa, você não conhece novas pessoas. Você não tem uma vida própria. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo pra ter uma vida diferente? Você imagina daqui 5 anos, 6 anos sozinha, daqui 10 anos sozinha. Então, quando você faz isso, você deixa a pessoa presente, porque do jeito que ela tá, a vida dela vai ser um inferno ali na frente. Vocês estão sacando o que eu tô falando? Vocês estão sacando, gente? E vocês precisam fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas, elas enfrentam resistência na mudança. Mudar é difícil. Por isso, e a gente tem sempre uma narrativa pronta pra não mudar. Sempre. Então a gente sempre tem. Então assim, se você não tem posts que façam isso, apertem, coloquem um dedo na ferida, as pessoas não vão agir. As pessoas não vão agir. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? As pessoas acabam se distraindo e elas continuam na merda. Sabe quando que a gente muda? Quando a gente chega na merda. Entendeu? Quando a gente tem que abrir os dedos, né? Porque já chegou na merda, abre os dedos. Entendeu? A gente precisa fazer isso. O que eu estou fazendo? Eu estou falando pra vocês, eu tô falando o que vocês precisam fazer. Ao mesmo tempo, eu tô falando aqui pra vocês o que eu acredito. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando, que eu tô mostrando pra vocês? Eu tô falando e eu tô ao mesmo tempo ensinando e fazendo. A pessoa, ela só muda, gente. Sabe por que as pessoas não mudam pelo desejo? Porque as pessoas não se sentem merecedoras. Precisa uma merda acontecer na vida delas pra elas terem coragem de mudar. Porque elas não acreditam que elas conseguem ter uma vida melhor. Elas não se sentem dignas de ter uma vida melhor. As duas grandes mudanças que eu tive, na minha vida, as primeiras 2 grandes mudanças foram porque aconteceram grandes merdas. Eu tive que chegar na lama e eu falar, cara, eu preciso mudar, não dá mais. Então você precisa mostrar isso pra sua audiência. Você precisa mostrar pra ela que se ela não mudar, ela vai chegar na merda. Você tem que descrever o trajeto dela. Isso tem que estar nos seus posts, na sua comunicação. Você tem que fazer isso, tá? Sabe quando eu decidi que eu falei assim, Keila, você não vai mudar mais só quando as merdas acontecem. Você vai começar agora a se colocar em desafio. Então, quando eu vejo que eu consegui alguma coisa, que eu conquistei, aí eu penso assim, cara, agora qual que é o próximo passo? Porque eu vou traçar uma nova meta e eu vou me criar um desconforto. Eu vou criar um desafio. O desconforto virou estilo de vida. Porque se eu deixar acomodar, gente, quem acomoda, quem não tá crescendo, tá morrendo, tá se lascando. Ponto. Você tem que deixar isso claro para sua audiência, ok? Vamos para o quarto sentimento? Vocês estão comigo? Sim ou sim? Quem tá comigo, bate uma palma. No treinamento presencial é bom fazer isso. Quem tá comigo, bate uma palma. Olha só.
Ó, por isso que vocês precisam por isso que vocês precisam tá sempre despertando o desejo, tá? Quarto ponto. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu tô disposto. A pessoa tem que ter sentimento assim, ela fala assim, cara, eu tô disposto a pagar o preço. Olha só, primeiro a pessoa acreditou que era possível. Você mostrou pra ela, você inspirou, você mostrou que é possível, que você gerou desejo. Você gerou desejo nela. Depois, você mostrou prova, você mostrou depoimento, você mostrou outras pessoas que conseguiram. Você contou a sua superação, você criou identificação com ela, você mostrou que você é igual a ela, que você não é diferente. A segunda coisa, você mostrou que desse jeito é possível, o jeito que você tem a oferecer para ela a sua jornada é possível ela conseguir. Terceira coisa, você mostrou para ela que se ela não mudar, ela vai se lascar. Se ela continuar do jeito que ela tá, ela vai chegar na merda. Você precisa mostrar isso para ela. Quarta coisa, a pessoa precisa ter o sentimento assim, ó, eu tô disposto. Cara, eu já decidi, eu preciso mudar. E que preço que eu tenho que pagar pra essa mudança? A pessoa tem que ter esse sentimento. E pra isso, você precisa mostrar, anotem isso, gente. Anotem isso. A pessoa precisa ver o retorno. Lembra que ontem eu mostrei isso aqui pra vocês? Retorno. Ela tem que ver o retorno, porque se você tá vendendo seu conhecimento é tempo. Você tem que estar mostrando pra ela que ela não vai perder mais tempo, que você tem um caminho, que você vai encurtar o tempo dela. Gente, vocês estão sacando o que eu tô falando aqui agora, nesse momento? Quem tá entendendo isso aqui que eu falei agora? Quem entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? A pessoa precisa ver que pagar aquele preço vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ela tem que ter esse sentimento. Sabe E aí você tem que... Amanhã eu vou falar mais sobre mentalidade. Como que você faz pra ter a mentalidade certa. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá? Como que você faz pra instalar esses drives mentais. Eu só preciso que você entenda a lógica do desejo. Ok? Olha só, você tem duas opções pra mostrar pra ela. Eu tô disposta a pagar o preço. Por quê? Porque se você não mostrar pra ela que ela tem que estar disposta a pagar o preço, tem um outro caminho. Eu vou falar que existe um outro caminho aqui. Só que eu não gosto desse caminho. Porque eu não acredito nesse caminho. Tá? Porque eu acho que isso é você vender expectativa demais. Vender é gerar expectativa pras pessoas. Você tá prometendo um caminho pras pessoas, né? Que é você vender a pílula mágica. Tá? A pílula mágica, você mostrar pra pessoa que é simples e que ela não vai ter esforço. Ou você pode falar, você tem que ter duas linhas de pensamento. Ó, existe a pílula mágica, mas o meu método, menina, é facinho. O meu método, olha, você vai ver como é simples. Qualquer pessoa consegue, é pra todo mundo. Você pode ir por essa linha, porque funciona, não é a minha filosofia. Ou você vai pela linha do tipo, cara, você tá disposto a pagar o preço? Você vai ter esse retorno. Se você estiver disposto a pagar o preço, você vai ter este retorno aqui. Por que que eu gosto de fazer assim? Por que que eu gosto de fazer assim, tá? Porque eu gosto de fazer assim, porque eu atraio pro meu produto, pros produtos que eu vendo, pessoas mais alinhadas. Porque quando você vende uma expectativa, a pessoa vem achando que vai ser uma pílula mágica, você tá lascado no suporte, você vai ter gente cancelando, você vai ter gente reclamando, entendeu? Então, assim, eu acredito que é possível, todo mundo consegue. A maioria das pessoas conseguem. É totalmente possível, gente. Só que tem um preço a se pagar. Qualquer pessoa... Toda a pessoa que se empenhar, fala, cara, eu entendi, eu quero ser expert, eu quero me posicionar, e eu entendi que eu preciso dessa birosca que essa menina tá falando aí, que é poder de influência. Eu preciso aprender a vender. Eu preciso aprender a vender.
Eu preciso aprender a vender. A pessoa já tem isso na cabeça dela. A pessoa já tem. Se você estiver disposto, eu tenho um caminho, eu posso te ajudar. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Porque quando você pensa em pagar o preço, sabe no que você está focando? Você não está focando no resultado. Você está focando na pessoa que você está construindo para ter o resultado. É o que eu acredito. É o que eu acredito. O ano passado, em 2021, eu fui ganhar menos num projeto que eu peguei, ganhava menos, para no final do ano me tornar uma pessoa capaz de ganhar exponencialmente. Porque eu não estava focada no dinheiro, eu estava focada em quem eu iria me tornar, nas habilidades que eu ia ter. E foi o que aconteceu. Eu tinha um plano, gente. Eu tinha exatamente, cara, eu vou ser isso. E se você quer ser expert, se você quer ser uma pessoa que se comunica, que vende consultoria, que vende... E tipo assim, gente, expert não precisa fazer lançamentos grandes. Você pode vender uma consultoria, faz a conta. Você pode vender 3 consultorias de 5 mil reais, você vende 15 mil reais por mês. Você vender 4 consultorias ou 4 mentorias, você faz 20 mil reais. Você não precisa fazer um lançamento. Você pode vender high ticket. Esse ano, quando eu saí dos bastidores, a gente investiu muito pouco. Eu investia 20 mil em cada lançamento. A gente vendeu 7 dígitos. 7 dígitos, gente vendendo. Lançamento, gente vendendo zero esforço de lançamento, não fazer lançamento grande. Os 2 que a gente fez um Zoom. Teve um lançamento ainda que eu cobrei para fazer. O valor do tráfego se pagou. Vendendo uma mentoria mais cara. Você pode fazer isso. Desde que você tenha a habilidade de se comunicar com a audiência do jeito certo. Se você é expert, não importa se você vai aprender comigo. Você vai ter que aprender esta parada. E é possível. Eu acredito que quando a pessoa está disposto, realmente é possível. Mas ela tem que estar disposta a pagar o preço. E pagar o preço não é só pagar o valor financeiro. É você estar disposto a percorrer a jornada, entendeu? Por isso que, olha lá, tem aqui que vende 10 mil. Muita gente muda a vida com 10 mil. Vocês estão sacando, gente? Vocês estão sacando? E aí, lembra, tem gente falando da maçã, né? Lembra da maçã? O tamanho da tua expectativa que você gera para as pessoas tem que ser o tamanho da tua entrega. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? O tamanho da sua expectativa tem que ser o tamanho da tua entrega. Você precisa... Se você for prometer muito para as pessoas, você tem que fazer uma entrega à altura. Você não pode prometer, colocar meia dúzia de aula lá e sumir. E dar zero suporte para as pessoas. Entendeu? Expectativa. É sobre você gerar expectativa que com você, que do seu jeito, a pessoa vai conseguir. Quem aqui já tá com expectativa para aprender como construir poder de influência comigo? Não. Ou quem acha que não também fala assim, Keila, não gostei, não foi com a tua cara. Comentem aí. Mas quem aqui fala, Keila, eu gostaria de aprender, de me desenvolver como expert e de aprender a construir narrativa com você, de aprender a desenvolver poder de influência com você. Quem tá disposto? Mas tem que tá disposto a pagar o preço. Quem entendeu que isso é importante, quem gostou da minha didática e fala, guria, quero estar com você, gostei. Comenta aí. A Joyce quer, a Grace quer, a Ana quer, a Vênus quer, a Adriana, Eliane, você é do meu jeito. Ó, Camila, a Serena, uma galera quer. E eu não vendi pílula mágica. Eu tô o tempo falando, Emanuele, já tá pronto, bora, gente. Gente, pensa na formação que eu tô preparando pra vocês. Vocês pensam. Sério, vai ser a minha primeira formação, né? Vai ser a minha primeira formação.
Então, assim, poder escalar o que eu faço para mais pessoas. Hoje, os meus produtos custam 25 e 50 e 60 mil reais. 25, então, eu sei que é para um grupo muito pequeno de pessoas. E a minha mentoria, ela é num formato muito individual, assim, porque eu gosto de estar perto dos mentorados. Só o ano que vem que eu vou escalar a mentoria. Então, vocês se preparem. Amanhã eu vou falar mais sobre a formação. Hoje eu não vou falar. Só fiquem presentes para isso. A gente vai aprender sobre posicionamento, vai ter uma imersão de posicionamento. Eu vou falar sobre como vocês melhorarem, desenvolverem a didática de vocês. Táticas, todas as estratégias. Eu vou ensinar passo a passo, formato de post. Como que vocês fazem para postar, para fazer post, para fazer live. Vou falar sobre como estratégias de venda, não só o fundamento, mas eu vou falar exemplos de post, vou falar estratégias, vou passar funil para vocês, vou passar uma série de coisas para encurtar. Olha só, o que eu tô fazendo aqui? O caminho de vocês. Só que é o seguinte, tem uma condição, vocês têm que pensar como eu penso. Vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que ter a minha mentalidade. Por isso que eu tô o tempo todo falando como eu penso pra vocês. E amanhã, na live de amanhã, eu vou falar pra vocês como que vocês fazem pra preparar a mentalidade da audiência. Porque, gente, as pessoas, elas precisam estar com a mentalidade preparada pra comprar o seu produto. Ah, eu adoro a Elda. Olha só, eu quero ficar milionária. Gente, é possível. Não vou falar que é do dia pra noite. Ó, se você se desenvolver, o expert, ele demora pra se desenvolver. A formação vai durar umas 5 semanas. Em 5 semanas, você vai aprender a base. Inclusive, vai ser esse o nome da formação, a base. Em 5 semanas junto, 5 semanas, 5 finais de semana ao vivo junto, não vai ter como você não sair de lá outra pessoa. Não tem como. Não, é impossível, isso eu te garanto. Isso aqui eu posso pegar uma maçã grande pra você. Posso pegar uma maçã grande pra você. Tá? E se vai mudar, não tem como. Só que você vai, depois de 5 semanas, estar ganhando R$1 milhão? Não. Não. Porque vai ter uma série de coisas que você vai ter que construir, mas você vai se tornar uma pessoa capaz de, ao longo do tempo, se você for consistente, você chegar nesse valor. É possível. Ó, a Juliana tá perguntando quanto vai custar. Só amanhã que eu vou falar o preço. Mas vocês vão ter uma surpresa amanhã. Amanhã vocês vão ter uma baita de uma surpresa, gente. Uma surpresa, vai ser a realização de um sonho, meu. Que vai além da formação. Será que eu falo pra vocês agora? Será que eu falo agora ou será que eu falo amanhã só? Direto e reto. Eu sou assim, gente. Eu gosto de falar direto e reto. Que legal, gente. Primeira vez a Glaucia aqui. Olha só. Mais de 50 mil? Não, gente. Eu tô falando assim que a minha formação vai ser pra eu escalar. E vai ser a primeira turma. Por isso que eu tô fazendo um lançamento menor. Porque é a primeira turma. Tá? A Milene... gente, eu quero os que foram enganados, entendeu? Se for enganada, cola em mim, gente. Porque eu também já fui, entendeu? Se você for enganado, vem comigo. Chama todos os enganados, entendeu? Ah, Gleice, mais de 2K? Não sei, Gleice. Veremos amanhã. Veremos. Ah, gente, uma coisa importante. Sabe o que vai ter? Todo mundo que entrar pra formação vai ganhar acesso por 1 ano à comunidade que eu vou lançar. Então, vocês vão fazer a formação em 5 semanas para vocês começarem em 2023 com outra vida totalmente diferente. Sendo outra pessoa. Te garanto, isso eu garanto pra você. E no ano que vem, vocês vão ter acesso a 1 ano na comunidade, que a gente vai fazer aulas ao vivo lá para falar desses assuntos sobre como a mente funciona, para vocês ficarem gênios nisso. Para vocês ficarem feras e entender como que a mente das pessoas funciona. Para vocês virarem especialistas em narrativa. É indicado para expert estrategista, para expert estrategista. Lá nessa formação, vai ser ótimo para estrategista, porque você vai ter muito expert lá dentro. Vai ser um ambiente para parcerias maravilhoso. Não vou falar o preço, porque eu vou ensinar uma coisa agora para vocês. O que eu fiz agora, eu acabei de gerar desejo, eu acabei de gerar expectativa em vocês. Lembra que eu ensinei para vocês os 4 passos? Quem lembra os 4 passos? Lembra que eu ensinei?
Vocês lembram que eu ensinei, gente? E aí eu ensinei pra vocês. Aí eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de gerar expectativa. Então eu não posso falar o preço. Vocês têm que construir esse preço na mente de vocês. E anota isso e dorme com essa, Brasil. Porque isso aqui é o conteúdo que eu tô entregando pra vocês agora, que eu tô falando agora. Não vou falar, porque vocês estão entendendo o que eu tô fazendo agora com vocês? Débora Azevedo, quero você lá nessa formação. Ai, gente, vai ser uma turma tão legal. Minha primeira vez, tô amando, já tô ansiosa. Ai, que legal, gente, fico muito feliz. Ó, então não vou falar pra vocês. Vocês entenderam o lance da maçã e o lance da expectativa? Vocês entenderam? Não vou falar, segredo. Mas olha só, se vocês fizerem tudo direitinho, é isso que vai acontecer numa live de vocês. E pode ser uma live. Tem gente que tá chegando aqui hoje, já tá com vontade de comprar. Uma live, vocês podem vender numa live, vocês podem fazer uma sequência. Eu vou ensinar isso pra vocês dentro da formação. Como que vocês fazem um lançamento express. Como que vocês fazem curto, mais direto, mais rápido em uma live. Vocês podem fazer isso, tá? Desafio. Lembra que eu falei desafio, olha só. Em março, presta atenção. Em março, eu vou fazer um evento. Em março, eu vou fazer um evento que vai custar de 7 a 10 mil reais. Esse evento não tá à venda ainda, nem sei se eu vou abrir pra venda por agora. Não tá à venda, não vou vender isso. Em março, chama Tese. O meu grupo de mentoria chama Tese. E em março, eu vou fazer um evento, Tese Day, que vai ser um evento presencial. Então, eu vou abrir para mais pessoas. Em um dia, nós vamos passar por todo o processo de lançamento. Eu vou ensinar todas as etapas que o expert precisa performar dentro da narrativa. Eu vou fazer isso em 3 dias. Uma imersão, vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro, provavelmente em São Paulo. E não tá vendo ainda. Só que eu vou sortear 3 pessoas para participar desse treinamento gratuito. Indo lá, sem pagar o valor do ingresso. Vocês vão ganhar. Eu vou escolher 3 pessoas. Eu vou escolher 3 pessoas. Qual que é o desafio para você participar desse desafio? Vocês vão ter que fazer... vocês têm que fazer um post em feed com algum desses sentimentos que eu falei pra você. E vocês têm que fazer um stories e me marcar. Pensa nos sentimentos que eu falei agora. Pensa vão ser 5 semanas e vai ser ao vivo, tá? Não vai ser gravado. Então não tem como. Eu vou sacrificar todos os meus sábados do restante de 2023, porque eu quero que vocês tenham um resultado ainda esse ano. Tá? Isso que eu acabei de falar agora é o desafio. O desafio. Olha só. O desafio é quem aplicar em um post ou em um stories um desses gatilhos aqui do desejo vai estar concorrendo. Eu vou escolher 3 pessoas e eu vou revelar amanhã no início da live. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que você... Ontem eu vi uma galera me marcando, eu fiquei super feliz, gente. Eu fiquei super feliz. Então, eu quero que vocês apliquem. Não tô ganhando nada com isso. Eu só tô causando uma pressão em vocês para vocês aplicarem, tá? Uma recompensa. Olha só, lembra que eu falei sobre a pessoa tem que ver o retorno? Tá? A pessoa tem que ver o retorno. Então, para vocês aplicarem, vocês têm que ter uma recompensa. Eu tô prometendo 3 vagas desse treinamento. Esse treinamento não tá à venda. Vou vender só no ano que vem, né? Só para vocês aplicarem, ok? Ok? Gente, a aula de hoje, agora eu vou para os stories, tá bom? Eu irei para os stories, vou ficar lá, vou abrir caixinha de pergunta, vocês mandem as dúvidas de vocês, tá bom? E amanhã eu explico como que vai funcionar a formação, eu vou explicar qual que vai ser a jornada das 5 semanas, o
que a gente vai aprender? A gente já vai começar com uma imersão de posicionamento, tá? E o que vocês vão ter de bônus? Vocês já sabem que vocês vão ganhar uma comunidade, ou seja, só a comunidade vocês vão ganhar aí R$ 1.500 sem pagar nada. E amanhã eu explico como vai funcionar. Fiquem ligados que as inscrições vão abrir amanhã, então já prepare o cartãozinho, fiquem... Ah, legal, gente. Eu tô muito feliz que eu tô vendo bastante gente aqui, que eu já vejo as carinhas nos stories, no direct, e que eu sei que vão estar nessa primeira turma. A gente vai ser a nossa primeira turma de formação para expert. E eu quero também que vocês apliquem, tá? Ah, você vai para São Paulo? Legal. E quem comprar a formação vai ter desconto nessa imersão. Decidi agora também. Fechou, Wanda? Aplique então. Gente, ó, beijo no coração e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tamo junto.